O Oswald de Andrade que eu conheci. Bem jovem, no início da década de 1950, quando eu frequentava o Clube dos Artistas e Amantes da Arte, do pintor Barros o Mulato, tornei-me amigo de Oswald de Andrade. Nesse clube da capital paulista, situado no fim de uma galeria da rua Barão da Pitininga, em frente do prédio da famosa confeitaria vienense, davam o ar de suas presenças o crítico Sérgio Milliet, a jornalista Helena Silveira, o poeta Jamil Mansur Haddad, o escritor José Geraldo Vieira, os pintores Francisco Rebolo, Quirino da Silva, Tarsila do Amaral, Clóvis Graciano, Aldemir Martins e Di Cavalcante. O clube antes de ser transferido para o Instituto dos Arquitetos. A gargalhada de Barros o Mulato, estridente e escandalosa, fazia o Oswald de Andrade dizer: Barros não ri, é um Júpiter de porre a trovejar no Olimpo. Oswald simpatizou-se comigo porque eu mostrava sincera admiração por ele. O romancista das Memórias Sentimentais de João Miramar, obra publicada em 1924, sentia-se injustiçado. Chegou a me confessar: hoje, a nova geração só enxerga em mim um piadista que não deve ser levado a sério. Comparo-me sempre ao Mário de Andrade, visto por eles como um intelectual culto, honesto, competente, respeitável, em suma, o meu oposto. Tentei consolá-lo. Isto que está acontecendo é passageiro. Ninguém ilude a posteridade. Farão justiça ao Senhor no futuro. Oswald cortou minha palavra. Não me chame Senhor. Assim você me deixa gagá como um desses esclerosados membros da Academia Brasileira de Letras. Detesto o substantivo Senhor. Eu quis argumentar. Creia, é por respeito à sua pessoa. Ele rebateu com energia. Amiguinho, se não houvesse tanto respeito pelas convenções da moral burguesa, as artes e a literatura teriam avançado muito mais. Após meter o pau nos intelectuais reacionários do tipo do Gustavo Corsão, teimoso, entre aspas, defensor dos dogmas do catolicismo, fecha aspas, o insubmisso Oswald me pediu: explique por que o Mário de Andrade, hoje, tem enorme cartaz, e eu, se tenho um, é o de palhaço de circo Mambembe, foi a expressão que ele usou. A mágoa era visível, embora exibisse um sorriso zombeteiro. Coisa simples, respondi. Mário de Andrade foi de fato um revolucionário no campo da cultura brasileira, mas não no plano existencial. O seu Macunaíma é somente um brado de rebeldia literária. Católico fervoroso, pois até acompanhava procissões nos dias santos de cabeça baixa e fisionomia de Papa Hóstias, Mário nunca se definiu politicamente como você, Oswald, que ao lado de Patrícia Galvão ingressou no Partido Comunista. Aliás, para mim, sob este aspecto, a imagem do autor de Paulo de Sé desvairada é a de um conservador, e a de você, Oswald, é a de um anarquista, de um fiel discípulo de Bakunin e de Kropotkin. Sem me importar com as risadas do Oswald, prossegui afoito. Ora, nós ainda estamos num país de conservadores, onde os intelectuais turbulentos são encarados como perigosas ameaças à estabilidade da ordem pública. Daí a razão do Mário ter um cartaz muito maior que o seu no atual panorama da nossa cultura. Olhei a cara do Oswald e ele, entusiasmado, soltou esta frase: meu jovem escritor, se todos
me entendessem como você me entende, eu não seria um grande incompreendido. Acrescentei, estimulado pelo seu ardor. Em resumo, Mário era um temperamento eminentemente construtivo. E você, Oswaldo, é um temperamento eminentemente destrutivo. Declarei isto ao crítico Alceu Almoroso Lima, e ele concordou. Macunaíma não é Mário de Andrade, é Oswaldo de Andrade. A gargalhada de Oswaldo chamou a atenção de Barros o Mulato, que quis saber, aproximando-se de nós. Qual é a piada, Oswaldo? O teatrólogo e o rei da vela voltou-se para mim. Faça o favor, repita a sua última frase. Repeti com voz pausada. Macunaíma não é Mário de Andrade, é Oswaldo de Andrade. Até hoje, decorridos mais de 50 anos, a risada jupiteriana do pintor Barros o Mulato ecoa nos meus tímpanos. E o Oswaldo comentou: Barros, a sua risada é obscena, pornográfica, imprópria para menores. O carinho de Oswaldo por mim aumentou bastante ao informar-lhe que eu pretendia escrever a sua biografia. Os seus olhos cintilaram depois de ouvir essas palavras. O meu livro vai antecipar o juízo da posteridade sobre você. Até hoje não escrevi este livro, apesar de a Companhia Editora Nacional o haver solicitado. Mas fui anotando num grosso caderno, na frente de Oswaldo, todas as suas frases espirituosas. Às vezes, a fim de me ajudar, ele falava de modo mais vagaroso. Inúmeros políticos foram alvos dos seus deboches. Aqui vão algumas dessas frases, extraídas do seu caderno. Plínio Salgado é a magra lombriga expulsa do ânus do Mussolini. Eurico Gaspar Dutra tem a cara de um feto sexagenário que boia num frasco de álcool. Jânio Quadros é o Antônio Conselheiro da Política Nacional e Vila Maria é a sua Canudos. A voz do Juscelino Kubitschek soa como a de uma aeromoça que avisa quando o avião vai decolar ou pousar. O governador Lucas Nogueira Garcês, de São Paulo, carrega um burro no seu nome. Lucas Nogueira. Se nós decapitássemos o deputado Porfírio da Paz, que depois tornou vice-governador de São Paulo, né? A sua cabeça oca substituiria qualquer tubo de vácuo com o qual, nos laboratórios, os pesquisadores executam a colisão dos feixes de átomos. Gay assumido, o padre Paleiro, secretário do Adhemar de Barros, não é o Rasputin da sua corte, é o Rasputão. Certa vez, lá no clube, vendo o Di Cavalcanti a tomar uísque, Oswaldo de Andrade salientou: as mulatas do quadro do Di foram pintadas com seu pênis. Eu ria e anotava estas frases. Aqui vão algumas sobre poetas e escritores. Castro Alves foi o cordenteiro-mor da poesia brasileira. Guilherme de Almeida é um poeta tão delicado que só usa cuecas rendadas. E quando vai fazer amor com a sua esposa, fala assim: senhora, minha senhora, permiti que eu ponha aquilo com que mijo naquilo com que mijais? Depois que entrou para a Academia Brasileira de Letras, o Cassiano Ricardo devia passar a se chamar Acaciano Ricardo. Coelho Neto sofria de incontinência verbal, como muitos sofrem de incontinência urinária. Asseguro, se nós cortássemos a adjetivação inútil de 40 dos seus livros, estes ficariam reduzidos
apenas a 20. A poesia do Ledo-Ivo é de mijo curto e fininho, e a de Vinícius de Moraes é de mijo grosso e comprido. Uma tarde, Oswaldo me avisou: vou pronunciar uma palestra aqui no clube sobre a poesia brasileira contemporânea. Eu gostaria que você comparecesse. Prometi que iria. No dia marcado, uma sexta-feira, eu estava lá. Dezenas de intelectuais lotavam o recinto, ávidos por ouvirem as irreverências do autor de Os Condenados. Oswaldo esculhambou os poetas da geração de 45, a qual pertencia o alagoano Ledo-Ivo, e disse que a sua ode ao crepúsculo era obra de um poeticida, de um assassino da poesia. Ledo-Ivo levantou-se apespinhado, apontou o dedo para o palestrante e emitiu este grito: o senhor é o calcanhar de Aquiles do modernismo. Réplica imediata do Oswaldo: e você é o chulé de Apolo. As gargalhadas estrondejaram. Pálido, de olhos que pareciam querer pular das órbitas, Ledo-Ivo desabou na sua cadeira. Durante uma das minhas conversas com o Oswald, eu lhe fiz esta pergunta: por que será que o Jamil Al-Mansur Haddad anda sempre com a cabeça inclinada para um lado? Eu até imitei o gesto, assim, anda assim. Rápida como um flash, a resposta: é o peso da orelha. Jamil, vítima permanente da língua pulverizadora do mulherengo ex-marido de Tarsila. Um fulano perguntou ao autor do Manifesto Antropófago: Oswaldo, há muitos burros aqui em São Paulo? Eis a resposta: Jamil. Injustiça. O Jamil não era nada burro, pelo contrário. Mas Oswald, por um trocadilho, sacrificava tudo, até velhas amizades. Irritadíssimo, Jamil perdeu a calma no artigo da edição paulista do dia 23 de dezembro de 1952 do jornal Última Hora. A berrina do poeta de origem árabe foi considerada, por esse periódico, entre aspas, a maior coleção de xingamentos jamais registrada, talvez, na história da nossa imprensa. Jamil chamou Oswald de verme, bufão, lorpa, ladravaz, mané-coco, pulguento, banazola, elefantino, javardo, excrementício, hipopótamo, necrosado, abandalhado, deteriorado, estratalário, engulhoso, sanioso, nojoso, carunchoso, ruvinhoso. Oswaldo leu para mim tudo isto, explodindo em gargalhadas, e afirmou: no afã de me achincalhar, o Jamil andou catando palavras obsoletas nos dicionários da língua portuguesa, nos léxicos do Caldas Aulete, do Cândido Figueiredo, do Laudelino Freire, do Antônio de Moraes Silva. Ele deveria ser grato a mim, pois contribuí para dar um pouco mais de vigor ao seu vocabulário anêmico, pernibambo, urgentemente necessitado de uma transfusão de sangue e de um par de muletas. Em 22 de outubro de 1954, após o lançamento do primeiro volume de suas memórias, Um Homem Sem Profissão, sob as ordens de mamãe, Oswald de Andrade faleceu em São Paulo. Fui vê-lo antes do enterro. O meu amigo do tempo, da juventude, do começo da minha carreira de escritor, estava muito magro no caixão. Ele, que era baixo, obeso, tinha quase 90 quilos, e havia uma estranha paz no seu rosto, como se fosse o de um místico de alma nirvânica. Chorei. E ó surpresa, quem eu vejo
bem comovido ao lado do ataúde, com lágrimas escorrendo pelas faces. Jamil Al-Mansur Haddad. É isto.